Procurem ver na vida de vocês, aonde existe elo que foi quebrado, para consertar, ou para pelo menos vocês irem a Deus com esse argumento de que são homens, que são seres humanos e precisam do perdão, para pelo menos alcançar uma absolvição de Deus. Porque se houver pendência, a conta chega. Amados, há um ditado que diz que a justiça tarda, mas não falha. E que a de Deus chega na hora certa. Fato é que pecado, às vezes ele perdura anos, mas uma hora ele vem para pagarmos, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso, queridos e queridas, que esse texto aqui, pastora Patrícia, diz: e levantando-se dali, foi para o território da Judéia, da além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele, e ele, como sempre, de costume, estava ali ensinando. Esse era o ofício de Jesus, ensinando. E no meio dos ensinamentos, bem no coração do ensinamento, ali Jesus empolgado, vieram então um grupo de fariseus, que eram homens que conheciam a Bíblia. Os fariseus, eles faziam seus questionamentos, os seus contrapontos, e conheciam a Bíblia. Mas nesse dia, eles vieram com a Bíblia na ponta da língua praticamente. Mas o intuito dele era confundir. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando. Olha só, perguntaram-lhe tentando. Eles não perguntaram querendo ajudar ou querendo aprender alguma coisa, mas perguntaram-lhe tentando, porque eles queriam praticar uma confusão. Eles queriam uma guerra. Para eles era louvável uma guerra, uma confusão. Então eles perguntaram-lhe tentando. E quais foram as palavras? Mestre, é lícito, é certo um homem repudiar a sua mulher? Ou seja, deixá-la sentir nojo, abandoná-la, ficar separado dentro de casa? Ora, essa é uma pergunta que se faz sabendo a resposta. Todos sabem que isso é errado. Mas por que então aquela pergunta foi feita? Porque eles queriam aprender isso que eles já sabiam? Não. Porque eles queriam tumultuar. O interesse deles era tumultuar. Estamos cercados de pessoas que querem tumultuar a nossa vida, tumultuar a nossa fé, tumultuar tudo aquilo que nós fazemos,
Todos os dias nós somos vítima de pessoas que querem nos tumultuar. E isso é com certeza muito cruel. Isso com certeza é muito nojento, mas existe pessoas que lutam todos os dias para tumultuar, apenas tumultuar. Elas só querem isso, gente, tumultuar. Nada mais. Todo o trabalho delas é voltado para tumultuar. E o texto diz que eles fazem essa pergunta para Jesus: é lícito? Aí Jesus lhes diz o seguinte: mas ele respondendo disse: o que Moisés mandou vocês fazer? Jesus responde para eles, porque eles estavam com as leis de Moisés na mão naquela hora. E Jesus disse: e na Bíblia que vocês estão com ela, diz o quê? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Moisés, olha isso. Moisés, presta atenção nessa frase. Moisés permitiu, Moisés, não foi Deus. Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixo ele escrito esse mandamento. Mais uma vez, pastor Carlos Henrique, eles dizem: Moisés mandou escrever uma carta de divórcio e repudiar. E mais uma vez Jesus disse: pela dureza do vosso coração, ele deixou fazer isso. Aí em nenhum momento aqui ele diz que foi Deus. Os próprios fariseus chegam dizendo: foi Moisés que mandou escrever uma carta de divórcio. E Jesus afirma categoricamente: e ele, Moisés, mais uma vez, e ele, Moisés, mandou fazer isso pela dureza do vosso coração. Então isso é uma coisa que aqui entre nós tramita, mas o coração de Deus, uma aliança é muito mais do que uma palavra. Quando dissemos: Jesus, tu és o meu Deus, e eu faço uma aliança contigo, tenham cuidado para não quebrar essa aliança com os pratos, com as lentilhas que Satanás oferece. O inferno está aí por toda parte, pastora Patrícia, tentando nos corromper, pastora, tentando nos enganar. Nós somos tentados, pastores, nós somos tentados, amados de casa, todos os dias nós somos tentados a abandonar Jesus, a nos corromper, a crescer o olho nas coisas de alguém. Pastor Carlos, nós somos tentados até pelas pessoas que nos cercam, que dizem assim: como é que tu te submete a isso? Te revolta. Eu imagino aquele filho pródigo, quando foi embora, o que aquele outro que ficou não ouviu, né, pastor Carlos? Dos próprios empregados e dos amigos dele: cara, você é bobo, teu irmão levou tudo, e tu ficasse com cara de tacho, trabalhando nessa fazenda, feito um condenado, está tudo nas tuas costas, tu ficasse sozinho, e tu olha e vê teu pai triste, chorando pelo aquele traste. Teu pai vive dando demonstração de amor, sentindo falta dele, e tu está aqui do lado, teu pai não te enxerga.
E o pior é que no dia que o filho pródigo resolveu voltar, o pai ainda mandou matar um novilho cevado, fazer uma festa, preparar o anel, a túnica e voltar a dar a ele novamente. Imagina novamente o inferno que foi na cabeça daquele homem, daquele garoto que ficou. Porque ele já estava quase que superando. De repente, quando ele está quase superando, o sujeito volta. E inflama tudo de novo. E quando ele volta, aí de novo vem os amigos, olha aí, até que ele não aguentou. Ele não aguentou, a pressão foi tão grande que ele foi: pai, agora eu vou falar. Aguentei até hoje. Quantas vezes eu te dei um motivo de tristeza? Eu te coloquei em situações como essa que esse meu irmão colocou. E começou a falar, e o pai quieto. Ele influenciado. Aí o pai olhou depois e disse: filho, vem cá. Filho, não é assim. Nunca foi assim. Nunca foi como você pensou. Fato é, filho, que eu só uso de misericórdia para quem precisa. Você não precisa de misericórdia, de perdão, de favor, porque você nunca deu motivo para entristecer o meu coração. A pergunta que eu faço hoje para vocês é: qual melhor? Receber o perdão hoje de Deus ou receber uma graça de manifestação do seu espírito, porque estamos bem? Qual melhor? Chegar aqui quebrado, destruído, ou chegar aqui erguido para adorá-lo? Porque tem gente, pastor Carlos, que só chega para pedir, que só chega porque em casa não tem mais ambiente. Tem gente que só chega porque não está aguentando mais aquele filho. Chega com a fotografia na mão do marido porque não está suportando mais. Mas se hoje o marido ficar bem e o filho ficar bem, a pessoa esquece. E ela não vem mais com a fotografia. E nem ela mesma vem, porque essa cultura de buscarmos a Deus porque estamos mal pregoada na nossa vida já está há muitos anos. Nós precisamos tirar isso e entendermos que tudo é uma preservação. Vamos preservar, prevenir. Prevenir é melhor do que remediar, diz um texto popular, de um provérbio mundano. Por que estarmos aqui? Porque estamos destruídos. Por que não vimos aqui na casa do Senhor contente, felizes, porque tudo está dando certo? Então, amados, aqueles fariseus, no versículo 5 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou na sua vida? O que Deus uniu na sua vida? Não mexa nos planos de Deus. Não mexa, não cause tumulto no céu e nem na sua vida. Não viole as regras de Deus. Não trace o seu caminho. Não diga: minha decisão é essa. Gente, eu conheço muitas pessoas, pastora Patrícia, que disseram: eu quero isso para a minha vida. E não olharam, pastor Carlos Henrique, o que Deus tinha para a vida delas. Pastor Carlos, deixa eu dizer uma coisa para você, Patrícia, e para todos que estão aqui.
Existem muitas pessoas no nosso meio que falam aqui, mas descumprem ali. E Deus está vendo. Gente, se nós não tomarmos cuidado, a gente mesmo perde a fé dentro da igreja. A gente mesmo desacredita da existência de Deus dentro da igreja, porque estamos acostumados a prometer aqui e descumprir ali. As coisas do Senhor, gente, está atrelada à nossa vida. Eu não consigo entender como que alguém consegue ser consagrado ao ministério e não honra. Como que alguém consegue ser consagrado a uma coisa de Deus e não honra. Até quando vai a misericórdia de Deus com essas pessoas? Até onde vai a misericórdia de Deus com um rebelde? Deus está dizendo para alguém aqui: é tempo de você fazer valer a aliança. É tempo de fazermos concertos. Ou fazemos um concerto, ou morreremos destruídos. Você precisa cultivar, respeitar, honrar a vontade de Deus na sua vida. É sim ou não. Na hora em que você disser não, tem que ser não. Na hora que você disser sim, tem que ser sim. Mas procure ver se você não é aquele que está dizendo sim hoje, não amanhã. O Senhor Jesus está dizendo: cumpra o que você prometeu, honre o teu Deus até a morte, diz o Senhor. Vamos ficar de pé.